Opa, e aí? Cara, obrigado. Vocês conseguiram atingir os 100 inscritos. Isso significa muito pra mim. Eu espero que vocês também tenham gostado de vários vídeos meus. Hoje o Proto é um pouquinho diferente. Ele não parece OP, mas ele é OP sim. Então não fiquem despreocupados com essa parte. Tudo bem? E o Prota de hoje, ele é bem engraçado. E a história também. Então eu espero que vocês gostem. Como sempre, peguem seu café ou chá. E não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e dar o like. Sem mais delongas, vamos lá! Na capital de Arzia, o Prota diz: finalmente cheguei nessa linda capital. E para um novo começo, a Academia Monoth, uma grande instituição de ensino geral criada pelo grande imperador Anonif, que ostenta uma excelente faculdade e um currículo eficiente condizente com a sua grande escala. Devido à sua extensiva história, várias crianças nobres já desejaram frequentar essa academia. E é por isso que ele ficou bem feliz, porque pensar que ele, um segundo filho de um nobre do campo, conseguiu se tornar um professor dessa academia, ele nem consegue imaginar as pessoas que estão dentro daquela escola. Quando de repente alguém chama ele, não pelo nome. Algumas pessoas, elas estavam carregando algumas coisas, como tapetes e plantas. O cara toca no ombro do Prota e diz: você parece ser um novato por aqui, tá enrolando por quê? Era pra você tá levando as coisas. Prota sem entender nada, como assim? O cara joga já umas tralhas em cima do Prota. E o Prota tenta responder, ele não é um carregador, ele é um professor. E ele é ignorado completamente. O Prota pensa, como assim? O que tá acontecendo? Isso é um tipo de brincadeira? O Prota pergunta se a academia tá sendo remodelada. O cara das mudanças pergunta do que ele tá falando. O investimento da diretora da academia deu errado. Ela perdeu todo o seu dinheiro e faliu. Como assim ela faliu? O cara que tava carregando as coisas, ou pelo menos que mandou ele carregar as coisas, fica bem surpreso. E o Prota também, até porque é a primeira vez que ele escuta isso. De qualquer forma, qual o sentido de um trabalhador diário saber sobre todos os detalhes? Só que ele já disse, ele é um professor. Então ele nota uma coisa: mendigo no terreno da escola? Não, julgando pela forma que ele senta e fala, eu acho que ele é um mercenário. De todo caso, ele vai colocar as coisas na frente dele e simplesmente dá o fora. O cara vê os livros e ele fala: você está me roubando, esses são os meus livros. Ele pergunta: por que isso seria seu? Ele diz que é porque ele é um professor dali. E eu, nem o Prota conseguimos entender como esse bebum conseguiu entrar na escola. Enquanto aquele professor bebum grita: ladrão! O Prota ainda diz: eu já disse! Eu não sou ladrão e nem o seu funcionário novo. Ainda reclama: você tá sendo lam? Ele disse pra fazer do jeito que ele pediu. E o Prota grita: ele é um professor, não é um carregador nem um ladrão. 2000 anos depois. Depois que o mal-entendido foi esclarecido de alguma forma, aquele velho já explica o que aconteceu com a escola. Algumas notícias de suspensão da academia já foram enviadas. E de jeito nenhum que a propriedade rural teria um portal de teleporte, então ele levou meio mês para conseguir chegar ali. De qualquer forma, como ele já tinha dito, a família real recomendou a suspensão das operações, então a maioria dos alunos e professores já foram embora, pedindo que não se preocupe muito. Ainda bem que algumas pessoas estão restando ali, e não é como se eles estivessem completamente na falência. É mesmo, é? O Prota pensa: meu Deus, eu acho que o motivo da falência é você. Olha esse quarto. Não dá nem pra chamar de sala dos professores isso. Olha esse tanto de garrafa. Ele sabe que a escola não tá numa das situações melhores, mas por que ele tá bebendo a esse horário? Ah, é porque ele gosta. O Prota fica puto. Toma! Que merda! Para de beber, seu velho cachaceiro. Então a gente volta um pouquinho, nas memórias do Prota, na casa do Barão Drake, bem no interior. Apesar de ser um território sem nome, não é nada mais do que uma pequena vila de terra áspera que pertence a uma família desesperada e pobre. Por isso, eles se mobilizaram bastante para poder conseguir essa vaga nessa escola. Portanto, o assunto é de grande importância para a sobrevivência da família Drake. E o Prota pensa: ferrou, pai. Ele pensa um pouquinho e ainda não perde as esperanças, porque ainda tem 2 alunos e 2 professores. E agora que as coisas chegaram a esse ponto, ele tem que se preocupar com os alunos.
Talvez um aluno proeminente da família nobre tenha ficado ali, devido a circunstâncias desconhecidas. Por isso que ele espera que seja capaz de fazer pelo menos algumas conexões. Mas ao contrário do que o Prota estava pensando, foi completamente o oposto. O primeiro aluno, o Boris, ele é um plebeu, e além disso, não tem nem mais vila para voltar. A segunda aluna, ela veio do exterior, mas aquela nação foi à ruína depois de uma guerra no ano passado. O Prota diz para não se preocuparem por agora, porque ele é o professor. Na cabeça dele, ele pensa, vamos nos apoiar nesses tempos difíceis, já que eles não têm nenhum lugar, e eles realmente estão todos ferrados. As crianças ficam comovidas, e ele ajoelha e diz, eu tô fudido. Passado um momento, ele pergunta, ei, e aquela lagarta gigante na mesa de vocês, é algo que vocês estão criando? As crianças dizem, não, aquele é o nosso professor de esgrima. E o Prota finalmente desiste. Foda-se. Aquela professora se levanta de uma hora pra outra e fala, a diretora tá procurando por você. Ela quer que você visite ela. E as crianças, por outro lado, deveriam voltar aos seus autoestudos. Esse cara realmente é um professor? Ele se pergunta de onde a diretora arranjou esses professores malucos. Então, entrando na sala da diretora, ela logo se apresenta como diretora Anarel. O Prota também se apresenta, dizendo que ele é Amon, baronato de Drake, e tá assumindo a posição dele por hoje. E na cabeça do Prota ele pensa, ué, parece bem normal. Pera, uma revista? A diretora pergunta, entre encontrar Jorge e roubar lesmas, o que você acha melhor? O Prota pensa, roubar lesmas? E a diretora assina, então 10 moedas em roubar lesmas. E o Prota diz, pera, isso por acaso é uma revista de corrida de cavalos? Ela diz que claro que não, como um nobre, uma elfa estaria participando de uma coisa tão bárbara. O Prota fica bem aliviado, até ser interrompido dizendo, é uma corrida de lesmas. Pera, como assim? Ela começa a explicar que recentemente essa modalidade está ganhando popularidade entre os elfos. É uma corrida onde lesmas gigantes escalam até a topo da árvore do mundo. Nesse momento, algumas palavras passaram pela cabeça de Amon. Um investimento da academia deu errado e ela perdeu todo o seu dinheiro e faliu. Isso porque ela está colocando as despesas operacionais em jogo. Não tá? Ela dizendo, eu posso vencer, é só eu pagar um pouquinho mais que vai retornar tudo. Fonte Tigrinho. Pelo amor de Deus, o que você tem na cabeça, diretora? Pegar as despesas operacionais da academia e apostar? O que você quer que eu te chame? A diretora grita, se ela ganhar, se ela vencer, ela retorna 50 vezes o valor em dinheiro. Mas as chances são baixas. E ela diz, não julgue o potencial pelo seu jogador. Por que inferno você tá pensando no futuro da lesma e não no futuro da academia? Se você quer apostar, aposte com o seu dinheiro, não com o da escola. Então gentilmente o Prota pede, por favor, desista disso. Ele não vai tolerar usar as despesas operacionais para fazer aposta. Ela ainda dizendo, ela precisa vencer para poder investir. O Prota pergunta, como assim investimentos? No que você investiu? Responde, pomar das bananas de dragão. Momento explicação. Bananas de dragão são consideradas uma das plantações de alta qualidade. Elas levam 3 anos para crescer em brotos e 12 anos para dar frutos. Então cultivar elas leva uma boa quantidade de tempo. A diretora, chorando, ela diz, é só esperar 15 anos e o retorno vai ser 10 vezes. Pove. O tempo de vida médio de uma raça dos elfos é de mais de 1000 anos. O Prota diz, sério? Só 15 anos? Sua elfa idiota! Então ele jura que vai sair dessa espelunca dessa academia. Mesmo que ele tenha que arruinar essa academia. No dia seguinte, ele bate na porta e diz, é o Amon Drake de novo. A diretora cabisbaixa pede pra ela entrar, dizendo, o que você tem a tratar com essa elfa idiota? Calma, não é pra tanto. Ele pensou um pouquinho mais sobre os investimentos dessa escola. Ela não deve ter gasto só pra entretenimento pessoal, certo, diretora? E gaguejando ela diz, é claro que sim. Por isso, ele pede muitas sinceras desculpas. E a respeito dessa disputa de lesmas, ele ficou um pouquinho interessado. Então ela diz, então vamos assistir juntos essa partida amanhã. Como é? Bem, na visão do Prota, os elfos são conhecidos como uma raça sagrada, linda, que vive em uma vila onde a árvore do mundo está localizada. Pelo menos essa era a visão que ele tinha, e não dessa discrepância.
Meu Deus, os elfos aqui não sabem calar a boca, eles gritam que nem besta. Ah, e a propósito, diretora, quando é que isso vai começar? A diretora responde: como assim? Começou já! Diretora, eu não vi eles se mexerem. Na visão dos elfos, aquela lesma tá indo com tudo. Ela tá sendo ultrapassada. E na visão dos humanos, mano, que ultrapassagem é essa? Não tô vendo nada. Enquanto os elfos vão à loucura, o Prota pensa: pelo amor de Deus, eu só quero ir pra casa. Mas tudo bem. Nessa partida ninguém pode prever o que pode acontecer a seguir. Até porque são lentos pra caramba. Será que isso vai acabar hoje? Ele fecha os olhos e lembra de alguns momentos antes deles irem pra competição de lesmas. Nesse momento, ó, a diretora não parava de elogiar uma competidora chamada Supermãe, que era uma lesma. Não me diga! O Prota vai analisando os candidatos dessa corrida de lesmas. A diretora, por outro lado, só fica vendo as lesmas em si, né? Oh, você viu? Esses são o Sujô e a lesma ladra. Você sabe porque eu tô olhando esses dois, não sabe? E o Prota responde: é claro que eu sei. Sei nada. Pra ser mais específico, ele gostou desse daqui. Só que a diretora não gosta nem um pouco. A lesma Hana é uma das apostas mais ruins. Ela é uma das lesmas mais fracas da corrida. De jeito nenhum, você não deve apostar nela. Mas é por isso que você deve apostar nela, porque ela é o triste e o mais fraco. Por ela ser superestimada, muitas pessoas não apostam nela. Se talvez a gente der um empurrãozinho, ela ganhe. Você tem razão, total razão, é por isso que eu vou apostar nela. Atualmente... Ué, a diretora tá chorando? Os elfos ao fundo dizem o mesmo. Droga, hoje não é meu dia de sorte. É, e parece que também não foi o dia de sorte da professora, né? Mas tá indo tudo de acordo com o plano. Depois que a academia falir, ele pode dar o fora, sem pagar nenhuma multa. Ele vai consolando a diretora, dizendo logo em seguida que eles podem discutir depois sobre esses assuntos futuros. Só que depois de 2 segundos é anunciado o vencedor da corrida, que é a lesma Hana. Pera, como assim? Aquele choro não era de tristeza, e sim de felicidade. Em outras palavras, aquela lesma que o Prota realmente apostou deu certo. E o Prota pensa: droga! Alguns momentos se passam. Eles até tiram foto. O Prota desolado: como é que isso foi acontecer? Enfim, o que você vai fazer com os 5 mil que ganhou hoje? A diretora responde: é claro que eu vou utilizar para despesas operacionais. O Prota fica aliviado e diz: graças a Deus, eu achei que você apostaria de novo. A diretora ainda manda uma dessa. Até parece que uma grande diretora como eu seria uma viciada em aposta. Brincadeiras à parte, ela quer fazer a atual academia decadente voltar a seus dias de glória. E agora que cortaram o suporte da família imperial, eles têm que arcar com todas as despesas operacionais eles mesmos para atrair os alunos e professores. E ela pergunta pro Prota se ele entendeu. E o Prota diz: você quer investir, não é? Sua elfa idiota, você ficou louca de vez! Olha você de novo me chamando de idiota. Mas em um ponto ela realmente está certa. Não tem como levantar essa academia por métodos convencionais. A ideia dela de investimento não tá errada, mas onde ela vai investir tá a questão. Num cartão de investimentos eles vão vendo algumas opções e ela pergunta: e esse daqui? Essa construção do Templo de Blaton? O Prota afirmando que esse não é um investimento tão bom, pedindo para olhar onde ela está localizada. O território recém-desenvolvido significa falta de infraestrutura, fora os pagãos que podem ficar descontrolados. Só que ele logo pede uma licencinha. E para fazer o quê? Investir no Templo de Blaton. E ele ainda investe quase tudo que ele tem. Na cabeça dele, ele diz: bem, mesmo que o retorno seja baixo, é um investimento futuro promissor. E tem muitos crentes lá já. Então, um templo dedicado a Deus, Guerra de Blaton, acho que os edifícios futuros serão bastante abundantes. Ele volta para a escola e a diretora: você demorou um pouquinho, né? E o Prota responde: é que eu tava com um pouquinho de dor de barriga. Elemento cara de pau. A diretora continua: bem, de qualquer forma, ela não consegue investir e ela não consegue entender isso. Então é melhor o professor Amon fazer. O Prota pega o caderno e diz: agora sim, vou fazer essa escola falir de vez. E o fundo que ele quer investir é na plantação de mangas rei.
bastante semelhante com a da banana de dragão. A única diferença é que nesse caso, em vez de demorar aqueles trocentos anos para florescer, a manga-rei ela só demora 2 anos para nascer e 5 anos para dar frutos. Então ele em seguida pede que pensem um pouquinho mais sobre isso. Até porque a família imperial realmente queria que a academia continuasse funcionando com tanta dependência. E é por isso que ele foi contra as bananas dragão, porque 15 anos é muito arriscado. Por outro lado, a manga-rei só demora 7 anos para crescer, sendo menos da metade da produção da banana dragão e menos tempo, tendo que aturar a família real. A diretora pergunta, ué, mas 7 anos não são bastante tempo? Realmente para humanos é bastante. E na cabeça dele, sofrer aonde? Eu vou cair fora. Mas o que ele realmente fala é que esse investimento será apenas pelo futuro da academia. Ela fica tão comovida. Ela ficou tão comovida que vai investir 4.900 ouros e guardar os 100 ouros para custos de operação mínimos. O prota também fica muito feliz. E na sua cabeça ele diz, otária, mal sabe que eu fiz um péssimo investimento. E na fazenda das manga-rei, agricultores choram. Finalmente, os céus nos abençoaram. Manhã seguinte, chega uma caixa e uma carta meio cheia de ketchup. Aquele velho bebum, ele joga algumas coisinhas pro prota, como se ele fosse um mendigo agora. A diretora chega e diz, pelo amor de Deus, professor Amon, o que você tá fazendo aqui? E por que tem frutos do mar podres aqui? Ele deve estar passando tanta fome. Alguns momentos antes... Cara, como esse manhwa gosta de voltar no tempo. No momento que ele recebeu aquela carta e aquela caixa. A caixa, que também veio com uma carta, eles dizem: olá, nosso querido investidor. E quem fala é o chefe da fazenda da manga-rei. Nosso muito obrigado por demonstrar esse interesse na nossa manga-rei. E com uma enorme doação, nós desenvolvemos um novo método de cultivo. Resumindo toda a paranoia, basicamente eles foram de 7 anos de produção para 1 ano. 7 para 1, acho que ficou muito bom. Em outras palavras, deu muito certo o investimento. Por outro lado, lembra daquele investimento que ele fez no templo de Blaton? Então, deu falência total. Resumindo a história, teve uma invasão e aí eles perderam toda a construção. E é por isso que ele foi parar naquela situação. Ele recebe um protótipo de manga-rei no estilo Smoothie. E a diretora acha que ele desmaiou por causa de fome. Prota pergunta, como assim? Do que ela tá falando? Ela diz, não é nada. Só toma isso, por favor. Ele dá um gole e diz, meu Deus, isso é tão gostoso. E pensar que era pra ter falido. A minha vida já era. Logo em seguida, a diretora diz, eu vou dar um ouro de bônus especial. Até porque ele desempenhou um grande papel na corrida de lesmas e um grande investimento na manga-rei. Prota muda de humor na hora. A diretora continua falando que se dependesse dela, ela adoraria dar mais, só que ela não pode, porque, bem, as despesas operacionais não tem muito como ceder. E nessa hora o Prota se pergunta, como assim? Essa foi a pessoa que apostou 10 ouros de uma corrida de lesmas? Deixando isso de lado, agora que a academia tem finalmente o financeiro garantido, e ele não vai sair de qualquer forma dessa escola, então, realmente, a melhor escolha seria salvar a escola. Agora... como é outros 500. Até porque a diretora é uma apostadora no tigrinho. O professor 1 é um velho cachaceiro. E o professor 2 é um dorminhoco. E o prota tá lá, no barzinho, chorando. Como é que eu vou fazer pra consertar essa escola? Quando de repente aquele velho cachaceiro aparece. O prota pensa, ele não escutou nada que eu disse não, né? E ele pergunta, se deixaria ele, um velho cachaceiro, sentar-se ao lado dele? É, amigão, aparentemente ele ouviu sim. Eles se apresentam e dão um aperto de mão. O velho bebum também se apresenta, dizendo que ele é o Mario. É, você pensou, eu pensei, mas vamos pular. Mas você conhece o Mario? O cachaceiro ele diz, eu sei que você me odeia, mas precisa esmagar minha mão? O prota não entende, como assim? Ele só apertou sua mão. O prota pensa, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Mario Rundum é um nome que ele já ouviu falar. Ou mesmo pergunta, você sabe qual é o papel da academia? O prota responde, é fácil, ensinar os alunos. Isso mesmo, enquanto houver alunos, o futuro dessa academia não será tão sombrio, mesmo que hajam só 2 deles. E o prota na sua cabeça diz, cara, mesmo estando bêbado, ele fala tão bem. Mesmo assim, é muito difícil operar a academia do jeito que ela tá. Mas espera um pouco. O maior desafio da Academia Anonif no momento é a recomendação da família imperial para suspender as operações.
Mas, se eles conseguirem uma boa performance na competição de gerenciamento pelo próprio imperador, isso quer dizer que ele pode tirar a academia da falência. Enquanto ele corre dizendo, peraí, não joga esse cartaz fora não. De noite, naquele barzinho, alguns funcionários comentam, como assim alguém conseguiu marcar aquele balcão? Quem é que tem tanta força? A gente volta pro Prota. Ele pensa que ainda tem um tempinho sobrando antes da competição. Então, ele decidiu participar de algumas das aulas dos colegas professores, sendo o primeiro a aula de esgrima. Ele chama aquele professor do minhoco, perguntando seu nome. Diz que o nome dele é Field, Sophie Field. Prota com certeza já ouviu falar sobre esse nome. O líder da família é um grande espadachim, e a família famosa por ter apenas descendentes da mestre da espada. Em outras palavras, esse cara, ele é muito bom. E por que ele tá nesse estado? Ele vai balançando aquele saco de dormir. E o professor que tava dentro do saco de dormir diz, para, vou vomitar desse jeito. Ele continua dizendo que não é como se ele fosse realmente pago por uma academia tão arruinada. Então por que ele deveria trabalhar? Bom, se esse é o problema, ele puxa um saco de dinheiro e enfia na cara dela. Lá ele, dizendo, esse é o salário semanal da professora Field. E surpreendentemente, as habilidades de ensino da Sloth não eram tão ruins. Mas por que será que ela ainda tá segurando aquele saco de dormir? O Prota demonstra interesse, algo que a professora nota e ela pergunta logo em seguida, tem algum assunto pelo qual você esteja interessado? Ele replica, dizendo que sim, ele gostaria, mas umas aulas mais gerais, entendeu? A professora olhando pra ele, parece que, bem, combina com ele, o porte físico dele é bem comum. E julgando pela forma que ele anda, a postura, não parece que ele tenha aprendido artes marciais. Mas vale a pena conferir. Ela então pergunta, você já aprendeu esgrima? O Prota responde, não, eu nunca aprendi. E o Prota recebe logo de graça um soquinho na cabeça para aprender a respeitar a gente mais velha. Poses de ataque, o Prota ainda pergunta, ué, você não vai soltar esse saco de dormir não? Ela pensa que é uma lutinha qualquer, não é como se ela precisasse se preocupar com isso. Pensando que se ela vencer só com uma mão, contra um franguinho como ele, acho que não teria nenhum problema, até ensinaria uma lição. Só que o Prota vai descendo a espada nela, de um jeito muito amedrontador. Se perguntando, como assim? Como ele é tão rápido? Ele nem sequer tem traços de mana. E ainda assim, ele é apenas um espadachim iniciante. Não tem necessidade de ela ficar afobada. Ela solta o colchonete e vai pra cima. E quando ela vai pra cima, ela tropeça no saco de dormir e cai, pedindo tempo e que não se aproxime. E o Prota ainda reafirma, não falei pra você guardar o saco de dormir? A professora fica puta. Ah, seu merdinha. Ela não queria utilizar a aura contra um civil, mas, como já chegou a esse ponto, ela vai pelo caminho dos covardes, ativando a aura. O Prota realmente fica espantado. Isso é a lâmina da aura? Uma habilidade exclusiva dos mestres espadachins? A professora diz, errado, é só a aura da espada. O Prota explica que ele é do território Drake, das montanhas de Arma. A professora fica espantada, realmente tem um território lá? O Prota afirma que sim, aliás ele veio de lá. E a professora insiste, mas lá é o Jardim do Silêncio, é por isso que lá é chamado de fim do mundo, ali é muito perigoso. E a professora fica realmente espantada, se perguntando como assim ele andou desde as montanhas de Arma até ali. E o Prota ainda diz, ainda levou umas 2 semanas a pé, sendo que demora mais utilizando cavalo. O Prota falando na maior tranquilidade. Alguns ogros, trolls, homens dracônicos invadem nossa vila para roubar batatas. E a professora pergunta, o que vocês fazem com eles? Ué, a gente mata. Vocês nunca viram alguém utilizar a aura? Não, ninguém nunca aprendeu. Até porque as pessoas utilizam machados e com um corte, aqueles monstros morrem. Então a professora fica realmente chocada. Como assim eles morrem só com um corte de machado? Quem é ele? Enquanto o Prota pensa, ele falou alguma coisa de errado? Bem, é isso por hoje. E obrigado pelos 100 inscritos, do fundo do coração. E como sempre, ajudem o canal dando joinha, se inscrevendo e ativando o sininho. E como sempre, comentem embaixo, seja obra ou crítica, eu sempre vou dar o meu melhor. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo.